IBGE. Sobre o nível de desemprego no Brasil, eu gostaria de conversar agora com o economista Hugo Garbi. Hugo, prazer recebê-lo aqui no Top of the Hour na Jovem Pan. Nós estamos com o Paulo Pozonov em Curitiba, o Felipe Bueno aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista. Nós já esperávamos essa melhoria, né, no número do desemprego, ou seja, essa redução de desempregados, mas esse valor médio que o trabalhador está recebendo, nós esperávamos também, os economistas esperavam em função da pandemia, ou isso é uma grande surpresa? Muito boa tarde, William, muito boa tarde, Paulo, muito boa tarde a todos, um prazer estar com vocês aqui novamente no Top of the Hour. Olha, William, o tema do desemprego, primeiro é importante salientar que é uma boa notícia, né? Nós temos hoje uma redução significativa do desemprego no Brasil. São nós chegamos no pico da pandemia com quase 14 milhões de desempregados, então 1 milhão e 100, uma geração de 1 milhão e 100 mil empregos nos últimos 6 meses. Isso é muito importante para a economia. Por outro lado, é importante salientar que a redução do poder de compra, ela é um efeito da inflação. Então a inflação é natural que nós tenhamos inflação na maior crise econômica que o país vive desde 1929. É um processo inflacionário que o mundo inteiro está enfrentando. Então a inflação ela é um imposto invisível no salário do trabalhador. Então o poder de compra naturalmente ele é reduzido. Quando você tem uma crise econômica da proporção que nós tivemos e que nós ainda temos do coronavírus no mundo. Então a perspectiva é para 2022 uma geração mais forte, mais robusta do emprego, né? Acho que com a abertura da economia ou com a reabertura da economia depois da política de portas fechadas durante 2 anos, que foi brutal para a economia não só no Brasil mas no mundo todo, a gente tende a gerar mais emprego, tende a gerar mais renda e de forma gradual esse trabalhador que já está empregado tende a recuperar o seu poder de compra com a redução da inflação e com o reajuste, com os dissídios das categorias individuais, né? Porque a gente não pode esquecer que o reajuste salarial ele sempre acontece no ano posterior. Então, grande parte das categorias elas vão esperar fechar o ano, vão apurar qual é a inflação de 2021 e vão fazer uma proposta de reajuste salarial no primeiro trimestre de 2022 para recompor o poder de compra desse trabalhador. Bom, pegando essa sua fala, nós temos hoje um salário mínimo de 1.100 e uma previsão para 2022 de 1.210,44. E o próprio Ministério da Economia fala que isso não pode superar, essa correção não pode superar a inflação, o que seria o ideal para a gente corrigir justamente essa distorção. Por que não pode superar? Porque vai passar desse teto de gastos? Como é que funciona isso? Como é que eu vou recuperar o meu poder de compra com esses juros e com essa exploração que existe do trabalhador brasileiro? Se é que a gente pode falar assim. Perfeito, William. O reajuste do salário mínimo, nós temos, é importante a gente analisar sob 2 prismas, tá? O primeiro prisma é a recomposição do poder de compra do trabalhador. Então, quando o governo reajusta o salário mínimo para recompor o poder de compra do trabalhador, então ele pega a inflação de 2021, vamos supor que a inflação seja 2021 de 10%, então ele vai aumentar o salário mínimo em 2022 em 10%. O segundo ponto é o poder de compra real, que é o aumento do salário mínimo acima da inflação. Analisando em termos econômicos, seria hoje uma irresponsabilidade do Ministério da Economia aumentar o salário mínimo acima da inflação, porque não tem dinheiro, né? Porque o governo, o Ministério da Economia, a gente não pode esquecer que já lá atrás injetou 700 bilhões de reais na economia para mitigar os efeitos nefastos da crise do coronavírus e para dar a composição de renda para as pessoas que eventualmente passavam necessidade por conta da política de portas fechadas da economia. Então, esse jogo matemático em termos econômicos é muito importante para que a gente tenha também a responsabilidade fiscal. Ou seja, o governo ele tem essa missão
de recompor o poder de compra do trabalhador sem quebrar o país. Tá? Então é um desafio importante. Felipe Bueno com a palavra. Hugo, boa tarde, prazer falar com você. Eu quero voltar para a questão da massa de ainda desempregados, massa que foi reduzida, como nós trouxemos aqui na reportagem. A situação do Brasil a gente já analisou. Agora, tem alguns dados internacionais, uns dados estrangeiros que são importantes também. A expectativa ainda de recessão na China, por exemplo, que é um grande player no mercado mundial, o maior de todos, e para o Brasil, o maior de todos também. Os Estados Unidos, talvez com uma situação, uma saúde econômica um pouco mais estável, e a Europa ainda uma grande incógnita, depois de tudo que aconteceu e ainda está acontecendo. Então a minha pergunta é, para diminuir, né, essa massa, para diminuir ainda mais essa massa de desempregados no Brasil, você enxerga em 2022 condições para que o setor privado faça mais contratações, e você arriscaria números desse crescimento, dessa ampliação? Olha, uma excelente pergunta, né? Acho que uma das variáveis, como você mesmo mencionou, é a economia internacional. Então a China e os Estados Unidos, eles são motores importantes da economia mundial, né? O Brasil, ele é um grande fornecedor de commodities para a China. O Brasil ele depende muito da economia americana, assim como grande parte dos outros países em desenvolvimento. Mas eu acho que a gente tem uma lição de casa para fazer, né? Tirando a variável da economia internacional, eu avalio que em 2022 a gente tem condição sim de recuperar muito o tema do emprego no Brasil. Primeiro é o fomento a crédito. Eu sempre considero, e uma variável fundamental para a geração de emprego e renda é crédito. Crédito barato, crédito fácil, descomplicado para o empresário. Esse empresário que quebrou, esse empresário que eventualmente tem uma dificuldade muito grande de capital de giro para renegociar suas dívidas, para levantar a sua empresa e, consequentemente, gerar emprego e renda. A gente depende desses empreendedores. Olha, são dados muito importantes para serem analisados. O Brasil hoje, setor de serviços e indústria, pequenas e médias empresas, eles geram 1/3 dos empregos do Brasil. Então a gente tem que olhar para esses números. São números importantes. Então, a primeira variável interna é programa de geração de crédito para essas pessoas que sofreram com o problema da pandemia, com a crise econômica do coronavírus. É natural que variáveis que nós chamamos exógenas ou variáveis externas, que não estão no nosso poder, né, uma quarta onda, uma quinta onda, o fechamento da economia internacional, isso está fora do alcance de qualquer análise econômica primária. Mas eu acho que tem condições sim de a gente gerar uma quantidade muito grande de emprego e renda, continuando com a política econômica que o governo tem feito. Ou seja, durante a pandemia nós tivemos uma série de medidas econômicas que fomentaram, que pelo menos aliviaram a crise econômica do coronavírus, e a gente tem condição de continuar em 2022. Com a palavra, Paulo Pozonov. Boa tarde. Bom, o senhor meio que já respondeu a pergunta que eu tinha para fazer, se era ou não uma boa notícia, porque eu fiquei impressionado aqui com os números, né? Uma queda de 1,6% na taxa de desemprego. Eu acho que é uma boa notícia. Tem aí a questão do rendimento, mas acho que a pessoa que está desempregada, a partir do momento que ela encontra um emprego, isso perde um pouco de importância para ela. Afinal de contas, receber um salário menor, mas está empregado, é ruim, mas está empregado, obviamente, é melhor. E a Paola também trouxe um dado importante sobre o aumento de informais e dos chamados PJinhas, né? Eu gostaria de saber do senhor se essa é uma tendência para os anos vindouros, e se a CLT ela tende a se tornar realmente um privilégio de poucos trabalhadores. Olha, Paulo, complementando a sua afirmação, é uma ótima notícia. Diria que é uma ótima notícia. Nós geramos mais de 1 milhão de empregos na economia brasileira em 6 meses, a maior crise econômica desde 1929. Então, eu diria que é uma ótima notícia. Só para complementar a análise sobre perspectiva, na última grande crise econômica que nós tivemos no Brasil, aí foi uma crise econômica
brasileira, não foi uma crise econômica internacional, né, porque grande parte do mundo crescia 2 dígitos e o Brasil teve uma crise interna em 2014 até 2016. Nós chegamos em 2016, 2017 com mais de 13 milhões de desempregados. Então, se na maior crise econômica, sob perspectiva, a gente tem um número menor de desempregados, é uma boa notícia. Com relação aos PJs, é uma tendência sim, né? Nós tivemos uma flexibilização, nós tivemos uma mudança na legislação trabalhista no Brasil e a tendência é que tenha uma migração sim do CLT para o que a gente chama de pejotização. Em grande parte das vezes é uma negociação entre o empregado e o trabalhador, é um reflexo da liberalização econômica do Brasil. Você gera naturalmente mais empregos quando você tem flexibilidade para o empregador e o empregado, você dá opções para o empregado e para o empregador em termos de contratação. É mais importante, essa pessoa está empregada, essa pessoa tem renda, essa pessoa tem condições de colocar a comida na mesa da família dela. Então, de uma forma geral, você fomenta a renda, você fomenta emprego e a tendência nos próximos 5 anos, tem estudos sérios sobre isso, é você ter um formato híbrido no Brasil entre CLT e PJs. E aí, Hugo, para finalizar, o governo federal em 2021 injetou algo em torno de 15 bilhões de reais em planos BEM, Pronamp. Eu fico pensando que nós 2022 é um ano eleitoral. Essa equipe econômica vai ter tempo para arrumar a casa? Ou seja, nós vamos precisar reeleger Bolsonaro para a equipe econômica continuar esse trabalho? Como é que a gente faz a mudança, por exemplo, em 2022 e vira a chave? Então, como funciona isso na economia? Como o mercado enxerga isso? Olha, William, naturalmente esse governo, ele começou, e quando eu falo governo, mais especificamente o Ministério da Economia, com uma filosofia liberal, econômica liberal. Quando a gente fala filosofia liberal, é a escola pura, austríaca da economia e se espelhando naqueles países que deram certo, né, onde o capitalismo realmente deu certo. Então, trouxe essa grande gama de financiamento para as empresas privadas, algumas desestatizações, né? E isso é um planejamento, isso você não faz só em 4 anos, né? Então a tendência é para 2022 que continue esse planejamento de liberalização econômica, esse planejamento de injeção de capital, porque 2022 ainda nós estaremos em crise, né? Então é importante destacar, mas isso depende muito a economia, ela depende da política. Né? Então, assim, a economia é um reflexo da gestão política. Então, vai depender muito de do novo presidente, da equipe econômica que for assumir, se vai continuar Bolsonaro ou não, mas depende muito dessa continuidade desse programa e dessa filosofia. Nós acompanhamos, então, aqui nos microfones da Jovem Pan, a participação do economista Hugo Garbi. Hugo, obrigado pela gentileza da entrevista, tirando as nossas dúvidas sobre esse tema tão importante para o brasileiro, que é a economia. Muito obrigado a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e um feliz ano novo para todos. Para você também.